Vamos mergulhar hoje na história de um homem. Um homem que começou como um simples jangadeiro e se transformou num herói nacional. Ele não só enfrentou um império, como liderou uma das greves mais ousadas da história do Brasil, ajudando a mudar o rumo da luta contra a escravidão. Essa é a história de Francisco José do Nascimento, mais conhecido como o Dragão do Mar. No porto do Ceará não se embarca mais escravos. Uma única frase, mas uma frase com uma força que deu início a um movimento que simplesmente paralisou o comércio de pessoas escravizadas num dos portos mais importantes do Brasil. Foi um ato de desafio que ecoou pelo império inteiro. Mas quem teve a coragem de bancar essa decisão? Então, vamos voltar no tempo. Imagina a cena. Fortaleza, ano de 1881. O porto, que deveria estar todo vapor, está estranhamente quieto. Uma atividade crucial parou. Os jangadeiros, aqueles homens do mar que levavam tudo e todos dos grandes navios para a costa em suas jangadas, simplesmente se recusaram a trabalhar. A ordem era clara. Eles não iam mais transportar homens, mulheres e crianças escravizadas para os navios negreiros. E quem eram esses jangadeiros, afinal? Eram trabalhadores do mar, gente que conhecia aquelas águas como a palma da mão. A vida era dura, mas naquele momento a ação coletiva deles teve um poder gigantesco. E claro, à frente desse movimento tinha um líder. A pergunta que não quer calar é: quem foi o cara que conseguiu unir essa gente toda e liderar um ato de coragem tão grande? Pois é, para entender a greve, a gente precisa primeiro entender o homem por trás dela. O nome dele era Francisco José do Nascimento, mas no começo de tudo ele era conhecido só como Chico da Matilde. A jornada dele de filho de pescador a líder abolicionista é uma daquelas histórias de pura resiliência e convicção. Olha só. Nascido em 1839, a vida do Chico foi moldada pelo mar desde o início, e de um jeito bem trágico. O pai dele, pescador, morreu no oceano. Então o Chico, ainda moleque, teve que começar a trabalhar em embarcações. Foi ali, no dia a dia, que ele não só virou um marinheiro fora de série, mas também viu de perto, muito de perto, a brutalidade do tráfico de escravos. Essa experiência, claro, plantou uma semente de indignação nele. Com o tempo, ele aprendeu a ler e escrever, e sua habilidade e liderança natural o levaram a um cargo importante, Prático Mor, o piloto-chefe do Porto de Fortaleza. E essa trajetória toda se reflete perfeitamente nos nomes que ele recebeu ao longo da vida. Chico da Matilde era a conexão com suas origens humildes. O navegante negro era o reconhecimento da sua identidade e da sua maestria no mar. E, por fim, Dragão do Mar, um nome épico que imortalizou ele como um verdadeiro herói. Agora, uma coisa super interessante aqui é que a atitude do Chico não aconteceu do nada, num vácuo. A província do Ceará, naquela época, era um verdadeiro caldeirão de ideias abolicionistas, tanto que ganhou o apelido de Terra da Luz. O clima era de mudança. O contraste com o resto do Brasil era gritante. Enquanto a maior parte do império dependia totalmente da mão de obra escravizada para a economia girar, a do Ceará tinha outras bases. Isso, junto com sociedades abolicionistas muito ativas e uma forte resistência do povo, criou o cenário perfeito para uma virada radical. E toda essa mobilização no Ceará levou a um resultado pioneiro, um marco histórico que se antecipou ao resto do país em 4 anos. É isso mesmo. Em 25 de março de 1884, o Ceará aboliu a escravidão, sendo a primeira província a fazer isso. 4 anos inteirinhos antes da Lei Áurea ser assinada para o Brasil todo. E a greve dos jangadeiros foi sem dúvida uma peça-chave nesse tabuleiro. Mas vamos voltar para o nosso herói. A notícia da greve se espalhou como fogo. De repente, Chico da Matilde virou uma sensação nacional, um símbolo vivo da luta pela liberdade. Em 1884, ele foi convidado para ir ao Rio de Janeiro, a capital do Império. E ele não foi de mãos abanando, ele levou a jangada dele, que tinha um nome perfeito, Liberdade. Agora, tenta imaginar a cena. Uma jangada rústica, símbolo da resistência popular, desfilando pelas ruas da capital do Império, sendo aclamada por uma multidão que jogava flores. Foi lá, no meio dessa festa toda, que ele foi batizado com o nome que ficaria para sempre na história, Dragão do Mar. Mas o mais incrível é que, mesmo com toda essa fama, ele continuou sendo um homem humilde. Numa carta para a esposa, ele escreveu: "Seu velho está tonto com tanta festa e cumprimentos de tanta gente importante." Isso mostra muito do lado humano por trás da lenda, né? Um homem talvez até meio surpreso com o tamanho que o seu ato de coragem tomou. E aí, como a história se lembra desse herói do povo? O legado dele é imenso, apesar do final da vida dele ter um tom um pouco melancólico. Hoje em dia, o nome dele está por toda parte, principalmente no Ceará.
O maior centro de arte e cultura do estado se chama Centro Dragão do Mar. Ruas, escolas, até um navio petroleiro foi batizado em homenagem a ele. E em 2017 veio o reconhecimento oficial máximo. Ele foi inscrito no Livro dos Heróis da Pátria. Só que a história tem uma ironia bem triste. Os historiadores contam que, apesar de toda a fama, de todo o reconhecimento, o Dragão do Mar morreu em 1914 praticamente isolado. Uma figura célebre que terminou seus dias bem longe dos holofotes que um dia o celebraram. E isso nos leva a uma última pergunta, um mistério final. E a jangada dele? A famosa liberdade, aquele símbolo tão poderoso da luta. O que aconteceu com ela? Pois é, a jangada foi doada ao Museu Nacional, depois foi para o Museu da Marinha e a partir daí o rastro dela se perdeu. Ela simplesmente desapareceu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. E quer saber? Talvez esse seja o final perfeito. Um símbolo da liberdade que, assim como o homem que a comandou, não podia ser contido. Passou da história para a lenda.